Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje estudar Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. Nós temos aqui tanto no capítulo 21 como no capítulo 22, um contexto desses capítulos. Ali o livro de Ezequiel, especialmente capítulo 40, 48, quando trata do templo, né? Fala-se sobre um templo glorioso. E nós vemos aqui em Apocalipse 21, 22 que aquele templo de Ezequiel aponta exatamente para a Nova Jerusalém, a cidade gloriosa. Né? É sobre isso que a profecia está apontando. O Apocalipse 21, como nós iremos ver, ele dialoga muito com o capítulo 17. É um paralelo oposto, porque capítulo 17 se fala da prostituta da Babilônia, se fala o capítulo 17 fala da prostituta da Babilônia, a sua corrupção, né, a descrição de uma cidade corrupta, cheia de imoralidade. E o Apocalipse capítulo 21 descreve a Nova Jerusalém, né, a noiva do Senhor, a cidade gloriosa. Então nós temos o paralelo entre a grande meretriz e a noiva singular, né, a cidade da corrupção e a cidade santa. A detalhes da ruína, da perversidade da Babilônia em Apocalipse 17 e detalhes sobre a santidade, a glória, né, e o estado eterno o qual está separado para a noiva do Senhor, né, a Nova Jerusalém. Obviamente que está associado a esses duas cidades, dois povos, é exatamente o contraste entre as duas descendências de Gênesis capítulo 3, né? Que aqueles que não servem ao Senhor, quem eles são e para onde eles vão. E aqueles que são do Senhor, quem eles são e para onde o povo do Senhor vai, né? O estado eterno na presença do Senhor. Nós iremos examinar primeiro o verso 1 ao verso 8, quando descreve um pouco sobre o novo céu e nova terra, né? O estado eterno. E depois, verso 9 ao verso 14, os portões e os fundamentos da Nova Jerusalém. E veremos o que isso traz de implicações, né? Qual o significado dessa linguagem para a Igreja do Senhor. Então, primeiro, verso 1 ao verso 8, o texto diz no verso 1: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E a descrição de uma nova criação, né? Muito semelhante a Gênesis, quando fala sobre a criação, céus e terra, mas aqui é novo céu e nova terra, né? É um novo momento, o estado eterno, o mar já não existe, e a referência, o simbolismo do mar para o judeu é de onde procede toda a maldade, todo o mal, e de onde veio a besta do mar, né? O anticristo, aquele que persegue a igreja, aquele inimigo da igreja. Então, ao descrever que o mar já não existe, é que a referência é que nessa nova criação, novo céu e nova terra, não há mais lugar para a maldade. Esse é o ponto. O verso 2 diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ela desce do céu, ela é da parte de Deus e ela é distinta da antiga Jerusalém. A antiga Jerusalém é a cidade que foi manchada por corrupção, por imperfeição, que rejeitou o Senhor quando veio, que não aceitou os seus ensinos, não recebeu o rei. Mas aqui está a noiva do Senhor, a nova Jerusalém. O símbolo da noiva é tanto atribuído a essa cidade como ao povo do Senhor, como à igreja, né? Porque existe essa relação, a cidade e povo, né? A cidade santa, porque o povo é santo, é o povo que vai habitar nessa cidade, né? Esse conceito da noiva destaca o elemento de que o povo do Senhor terá uma união eterna com o Senhor, né? Esse é o elemento aqui do capítulo 21. Logo depois de falar sobre a segunda vinda do Senhor, sobre o juízo final, que é assim que termina o capítulo 20, agora começa a desenvolver sobre esse estado eterno, a igreja se unindo ao Senhor, habitando numa cidade santa. A igreja é a noiva, a cidade é a noiva,
e essa união é uma união eterna. E aí o verso 3 diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, a referência a essa habitação próxima, essa intimidade com Deus, né? Deus vai habitar no meio do seu povo. Essa é a glória dessa cidade. Essa é a glória, a maior riqueza desse povo é estar próximo de Deus, nesse novo céu e nova terra, estar de volta à presença do Senhor, e agora muito mais intenso, até mesmo do que no contexto da criação de Adão e Eva, mas certamente remete àquele contexto do jardim de retorno à presença do Senhor. Aqui nós temos aquilo que Moisés tanto pediu em Êxodo capítulo 33, né, que Deus habitasse no meio do povo, que Deus andasse com eles, e aqui, ainda que o Senhor realizou parcialmente ali em Êxodo capítulo 33, não enviou o anjo, mas habitou no meio do povo, mas é certamente aqui em Apocalipse 21, no estado eterno, que essa profecia se cumpre mais abundantemente, mais plenamente, quando o povo do Senhor, a noiva do Senhor, desfruta dessa intimidade de Deus habitando intensamente no meio do seu povo. Ser o povo de Deus e Deus estar conosco, Deus habitando, andando conosco, é exatamente essa intensidade, essa maior riqueza do estado eterno. E quais são as implicações disso? Eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 20 termina falando sobre a segunda morte, a condenação eterna, sobre sofrimento, choro, ranger de dentes, sofrimento sobre toda a eternidade. Mas para a igreja do Senhor, a igreja que vai estar na eternidade com o Senhor, ela está livre dessas maldições, desse sofrimento, da angústia e da morte. O estado eterno de alegria que ela vai desfrutar como implicação dessa comunhão. Se Deus está andando intensamente no meio do povo, habita no meio do povo, a vida habita no meio do povo, então a morte e a angústia inevitavelmente passam longe do povo do Senhor. E aí nós temos uma lista a partir do verso 5 até o verso 8, que destaca um pouco as características e propósitos desse livro. Estamos chegando no final do livro de Apocalipse, mas o que é que deve nos fazer refletir? Quais são as lições que nós podemos extrair desse livro? Para onde esse livro está nos levando? O verso 5 diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Desde de Gênesis até o final da Escritura, em Apocalipse, o povo de Deus é ensinado sobre a esperança de uma vida eterna, sobre a esperança de não mais lidar com os sofrimentos dessa vida, de não mais lidar com a morte, não mais lidar com a angústia. E aqui esse livro ele vem fortalecer aquilo que é ensinado em toda a Escritura, a esperança do povo de Deus, fortalecer a esperança de que haverá uma nova criação, haverá uma restauração daquilo que foi corrompido da criação, mas haverá ainda um estado ainda superior àquele que Adão desfrutou nos dias da criação. Haverá uma consumação. Nós não lidamos na vida com os problemas, com as dificuldades, entendendo que essas circunstâncias estão apenas em nosso viver, sem nenhum propósito, sem nenhum fim, sem nenhum término, mas a Escritura continuamente nos lembra que haverá uma consumação e o livro de Apocalipse nos fortalece isso. Essa ideia de que um dia a morte não mais existirá, não haverá mais angústia, nós estaremos para sempre na eternidade com o Senhor. Nós somos continuamente fortalecidos nesse conceito de que haverá uma consumação.
né? E aí ainda no verso 5 diz, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O livro do Apocalipse, ele também tem a ênfase de ressaltar a veracidade dessa consumação. Veja, todas as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Então, por que o livro de Apocalipse registra, enfatiza e repete isso que vai ser novamente dito mais adiante, da sua fidelidade, da sua veracidade? Porque o que Satanás fala em todo o tempo, o que os inimigos do Senhor, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, eles duvidam dessa veracidade, da fidelidade do Senhor, de que o Senhor abençoa o seu povo, de que haverá um dia em que Deus vai julgar toda a criação, de que Deus vai abençoar aqueles que são o seu povo e Deus vai punir eternamente aqueles que não o servem. Então, essa palavra de consumação, essa palavra de que um dia haverá, né, o juízo final e a eternidade, vida eterna e condenação eterna, eles são continuamente questionados. E quando a igreja enfrenta as perseguições, muitos servos são mortos, assassinados, essa verdade ela pode ser abalada em nossos corações, mas o livro do Apocalipse ele tem como propósito ressaltar a veracidade, a fidelidade de Deus e de que a consumação é certa e está por vir, né? Ressaltar a veracidade dessa consumação, né? A palavra de Deus sobre essa consumação ela é distinta das esperanças vazias desse mundo em que as pessoas esperam e muitas vezes se frustram. O livro do Apocalipse fala sobre a verdade do Senhor, que o Senhor vem abençoar o seu povo e o Senhor vem estabelecer a vida eterna no novo céus e nova terra, quando o povo estará livre das dificuldades dessa vida. Mas o que mais o livro do Apocalipse nos ensina, verso 6 e verso 7, ele destaca a riqueza dos benefícios de Deus ao seu povo. Porque o verso 6 diz, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O Criador é também aquele que é consumador, ele é o alfa e o ômega, no início e no fim, na criação e no estado eterno. Ele está operando, ele está agindo, ele vai saciar a nossa sede, a sede de justiça, de sermos livres de toda a presença do pecado e de todos os males dessa vida. O povo de Deus anela pela justiça, pela boa mão do Senhor, por herdarmos a nossa herança como os filhos de Deus, desfrutarmos a presença de Deus, e Deus dará esta riqueza da sua presença quando nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas o livro também ele tem um propósito de ressaltar a seriedade do juízo, né? Então, se o verso 6 e o verso 7 fala sobre esse benefício de herdarmos, né, como filhos de Deus, a presença do Senhor e todas as riquezas que nós desfrutaremos como filhos do Senhor, por outro lado, o livro também ressalta continuamente a seriedade da condenação eterna. O prejuízo dos ímpios. O verso 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O livro ele vai destacando essas duas realidades, a realidade de um benefício intenso e de um prejuízo terrível. As marcas da Babilônia, que agora são as marcas desse povo que não serve o Senhor, as marcas da imoralidade, do assassinato, de tudo que é abominável, as marcas de religiões falsas, de idolatrias, estão sobre a Babilônia, estão sobre esse povo que tem as marcas da Babilônia. Assim como o povo do Senhor tem as marcas da Nova Jerusalém,
esse povo que não conhece o Senhor, ele tem as marcas da Babilônia e sobre eles está reservada a segunda morte, né? Perceba como o Apocalipse ele ressalta o benefício ao povo de Deus e o prejuízo para aqueles que não seguem o Senhor, aqueles que estão, né, destinados à condenação, né? Ele estabelece muito claramente que aquela distinção estabelecida pelo Senhor em Gênesis capítulo 3, de duas descendências, dois povos, dois destinos, é exatamente isso que vai se terminar na consumação de todas as coisas. Ou é bênção eterna, ou é condenação eterna. É isso que o livro ele nos apresenta, né? E aí nós chegamos ao versículo 9, quando diz: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o livro ele vai agora, a narrativa ela vai aprofundando, né? Se fala novos céus e nova terra e a noiva, mas agora é como o anjo chama João para mostrar mais de perto os detalhes dessa noiva, e especialmente vão ser mostrados os portões e os fundamentos para que seja ressaltado alguns elementos, né? Interessante que se menciona que é um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, né? Exatamente como se começa o capítulo 17, o versículo 1, né? Se faz aqui o destaque para se mostrar, o anjo vai mostrar um daqueles 7 anjos mostra a prostituta da Babilônia, a sua ruína, a sua perversidade, né? Como ela é perversa, como ela é marcada por imoralidade. E aqui, um daqueles 7 anjos também vai mostrar o extremo oposto. Perceba que a própria narrativa ela vai estabelecendo esse paralelo com o capítulo 17 e o capítulo 21. São os responsáveis por derramar os 7 últimos flagelos. Eles mostram a Babilônia e eles mostram a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor, a noiva, a cidade santa, né? É o grande paralelo, né? A meretriz, a grande meretriz do capítulo 17 tem um seu paralelo oposto numa noiva pura, né? A meretriz, que é marcada por embriaguez, por prostituição, agora encontra o seu paralelo numa noiva pura, numa noiva santa, né? Aquela que é adornada pelo Senhor, que se une eternamente com o Senhor. Essa linguagem da noiva, a igreja como noiva do Senhor, ela está fundamentada em Isaías capítulo 61, verso 10 e 11, né? Quando o Senhor ele cobre o seu povo com as vestes de salvação. O seu povo é vestido com o manto da justiça, como uma noiva. O Senhor é quem faz brotar a justiça sobre o seu povo. É o Senhor que pega o seu braço, né, de justiça, e ele levanta e veste a sua igreja, porque ele nos cobre com a sua salvação. A ideia desse casamento aponta exatamente para essa união eterna, esse estado eterno que nós teremos com o Senhor. O verso 10 diz: e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Em Apocalipse 17, o anjo leva para o deserto, para que ali no deserto eles possam contemplar a Babilônia, né? A igreja, a cidade santa, está sobre uma alta montanha, né? Essas representações, elas falam sobre onde é que está, o que é a vida da Babilônia. A vida da Babilônia é um deserto, né? O deserto é o lugar de morte, é o lugar de um vazio, é um lugar onde não tem a presença, né, abençoadora do Senhor. A Babilônia está ali no deserto, é onde os ímpios andam, os homens que não adoram a Deus, não servem a Deus, eles têm um coração que não encontra paz, mas o coração onde há um deserto da vida. Mas João é levado para uma grande e elevada montanha, que na Escritura é o lugar da bênção, é o lugar onde Moisés se encontra com Deus, né? É o lugar onde o Senhor sai para abençoar o seu povo, é o símbolo de onde Deus manifesta a sua glória.
E é exatamente onde João é levado, numa alta montanha, exatamente o oposto do deserto, no lugar onde não existe vida e não existe paz, né? E ali está a nova cidade, a santa cidade de Jerusalém, que desce da parte de Deus, né? Em Ezequiel se mostra um templo glorioso, mas à medida que nós vemos as conexões de Apocalipse 21 e 22 com aquele bloco de Ezequiel do 40 a 48, nós percebemos que aquele templo aponta para essa cidade, a Nova Jerusalém, o estado eterno, né? Sim, Apocalipse 17, verso 2, se fala de uma cidade corrupta que corrompe os reis, né? É instrumento de corrupção. Aqui o destaque no verso 10 do capítulo 21 é sobre a santidade dessa cidade. É uma cidade santa, é uma cidade pura, porque o povo é santo, né? Porque o povo que vai habitar na eternidade com ela é um povo que tem os mesmos adjetivos dela, né? Não é uma cidade que promove o pecado, mas é uma cidade caracterizada pela santidade de Deus, que faz habitar ali o povo glorificado, o povo santo do Senhor, né? Em Apocalipse 17 nós temos uma mulher montada numa besta para descrever a Babilônia, né? Todos os adjetivos, todos os termos falam sobre perversidade, sobre maldade, sobre a Babilônia sendo um instrumento de Satanás aqui na terra. Mas Apocalipse 21 descreve a cidade santa como ela desce da parte de Deus, ela é eleita por Deus, para descrever que a igreja ela procede de Deus e ela é instrumento do Senhor para abençoar vidas, como instrumento ali a igreja do Senhor é um povo restaurado, um povo santificado, e nesse estado eterno um povo glorificado, que é usado para refletir aqui a glória do próprio Deus, né? E de modo que Apocalipse 21, 10 faz o contraste com Apocalipse 17, verso 2 e 3, né? O contraste é sobre procedência e propósito. Os ímpios, eles procedem, assim como a Babilônia, procedem de Satanás e têm o propósito de servir a Satanás, como eles são chamados na Bíblia de filhos do diabo, né? Eles são da parte da besta porque eles possuem os conceitos da besta, eles possuem as práticas da besta, eles vivem nos ambientes em que se promove, né, uma vida longe de Deus. Mas a igreja é gloriosa, a igreja é chamada de cidade santa, a igreja purificada, preservada para viver para a glória do próprio Deus. E aqui em Apocalipse 21, verso 11, diz: a qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, né? Então vai descrevendo a glória do Senhor, né? Isso vai certamente dialogando com todas as narrativas da Bíblia que falam da glória, né, dessa nova cidade, tanto como é representado ali em Ezequiel, capítulo 43, verso 5, quando fala da glória do Senhor que enche o templo, né? Apocalipse 15, verso 8, que fala do santuário cheio da glória de Deus, né? O fato é que a riqueza dessa cidade é porque Deus está presente, Deus que é a verdadeira riqueza, né? Ainda que alguns elementos são semelhantes a Apocalipse 17, no verso 4 e verso 5, quando fala-se sobre os elementos de pedras preciosas, os elementos de adorno que parecem riqueza, mas ali Apocalipse descreve que por dentro do cálice, no mais interior da Babilônia, ainda que ela possa se adornar e se apresentar com algo de riqueza, o seu interior é vazio, é marcado pela perversidade. No interior do cálice da Babilônia existem abominações, isso para representar que o ímpio ele pode até ter uma aparência de riqueza espiritual, mas o seu coração é distante do Senhor. Mas aqui Apocalipse 21, 11, essa cidade ela tem a presença do Senhor, a glória de Deus está nessa cidade, porque Deus habita no meio do povo. Deus transforma esse povo, Deus faz essa cidade ser gloriosa, porque o povo está glorificado, sem pecado, e Deus intervém no meio desse povo. Há esses elementos de pedras preciosas para descrever a glória da cidade, o brilho da cidade, a preciosidade dessa cidade é para descrever
como é o povo do Senhor transformado pelo próprio Deus, né? Esses adornos dados pelo Senhor, exatamente a riqueza da obra de Cristo sobre a igreja, o povo transformado, vestido pela justiça de Cristo sobre a sua vida, pelos méritos de Cristo. E desse modo, Apocalipse 21, verso 11, faz contraste com os adornos que são mencionados, adornos hipócritas que são mencionados em Apocalipse 17, que são os adornos, as joias preciosas da Babilônia para esconder aquilo que está de perversidade no mais profundo do coração. Agora, verso 12 ao verso 14, nós olhamos aqui a descrição da muralha da cidade, né? Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, né? Ezequiel, no capítulo 40, 48, se fala sobre os muros que protegem um templo. Ezequiel 42, verso 20, diz que eles servem para fazer separação entre o santo e o profano. Então são grandes muros, porque nessa cidade os ímpios não entram. Para representar esse conceito de que na eternidade com Deus não há possibilidade daqueles profanos, daqueles que não confessaram o Senhor, que não foram perdoados pelo sacrifício de Cristo, entrar na presença de Deus. Apocalipse 17, verso 6, fala que essa cidade, a Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, né? A cidade tem prazer de destruir o povo do Senhor, de perseguir o povo do Senhor com seus conceitos, com suas ideologias, né? Ela está embriagada com o sangue porque ela persegue o povo de Deus, ela persegue os pregadores da palavra. A cidade, ela tem sede, né, pela destruição do povo do Senhor, ela tem sede pelo sangue do povo do Senhor, porque ela quer destruir o ensino da igreja, o padrão de vida da igreja que se baseia na revelação da palavra de Deus. Mas Apocalipse capítulo 21, verso 12 a 14, destaca 12 portas e 12 fundamentos. Grande e alta muralha, porque os ímpios ali não entram. 12 portas, 12 anjos, porque a representação é sobre os 12 patriarcas, os 12 ali filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que representam toda a igreja do Antigo Testamento. Para se entrar nessa cidade tem que passar pela porta. E ali estão os nomes dos príncipes de Israel, os nomes daqueles que representam a igreja do Senhor. Essa cidade tem portas por todos os lados. Verso 13 diz 3 portões que se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. De todas as direções, para representar que os salvos são de todos os cantos da terra, de todas as direções eles vêm. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, não é apenas de uma nação, de uma cidade, mas eles procedem de todos os locais da terra. Eles passam por esses 12 príncipes, esses 12 nomes que representam a igreja do Antigo Testamento, mas eles procedem de todas as partes do mundo. E os fundamentos representam a igreja do Novo Testamento. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes, os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Ali estão para separar os santos dos profanos, né? Os nomes daqueles que representam a igreja do Novo Testamento, né? O contraste aqui estabelecido é sobre os dois povos. A Babilônia remete ao povo que não conhece o Senhor, e a Nova Jerusalém associada a esses 12 príncipes do Antigo Testamento e os 12 príncipes do Novo Testamento, está relacionada ao povo do Senhor, à igreja do Senhor e aqueles que entram na Nova Jerusalém. Um conceito muito claro que Apocalipse 21 nos destaca, aqui até o verso 14, é que aquele que é inimigo de Deus, ele
ele não tem relação com a igreja do Senhor. Não há como nós fazermos essa separação entre a igreja do Senhor e o próprio Senhor, porque na entrada, tanto os fundamentos como nas próprias portas dessa cidade, da cidade onde habita o povo do Senhor, estão o nome dos representantes da igreja. Existem algumas pessoas que querem ter relação com Deus e não querem ter relação com a igreja do Senhor. E às vezes eles argumentam dizendo que é porque na igreja existem pessoas falhas, pessoas cheias de problemas, pessoas pecadoras. E é verdade que isso existe, mas o fato é que o nome desses homens que foram pecadores e foram perdoados pelo Senhor, remidos pelo Senhor, eles estão tanto nos fundamentos como nas portas da cidade. Veja a história dos príncipes de Israel. Eles que tiveram seus altos e baixos, eles que pecaram, eles que venderam seu irmão José como escravo, eles mentiram ao pai. Judá, ele saiu de casa, abandonou a sua família e foi habitar no meio dos ímpios. Rúben dormiu com a mulher do pai. Simeão e Levi agiram ardilosamente depois de um acordo realizado pelo seu pai e cometeram assassinato de muitos homens. Todos eles tiveram uma história de pecado, história de erro, de falhas, mas eles foram redimidos, eles foram separados e eles foram portadores da revelação de Deus. Os nomes deles estão ali na porta das cidades. E quem eram os apóstolos? Igualmente, eles eram pecadores, cheios de falhas, cheios das suas dificuldades. No dia em que o Senhor ali estava sendo preso, muitos correram, todos correram, e o que não correu, ele negou o Senhor. Todos estiveram marcados por vidas cheias de imperfeições, mas eles foram perdoados, eles foram redimidos, e o nome deles está no fundamento da cidade. O nome deles está nas muralhas, porque eles são os representantes da igreja. O fato é que para se entrar na cidade, meus irmãos, é preciso estar em conexão com o Senhor, e o Senhor ele se revela por meio desses portadores da revelação. Não é possível ter conexão com o Senhor e não ter conexão com a igreja do Senhor, não fazer parte da noiva do Senhor. Não há como fazer essa dissociação entre o Senhor e a sua noiva, porque é esse o casamento, esse é o relacionamento estabelecido pelo Senhor. Os que entram na cidade são aqueles que eles passam pelos portões, onde está o nome dos patriarcas, onde estão os fundamentos dos apóstolos, aqueles que têm relacionamento com a comunhão dos santos, porque eles veem, apesar das imperfeições, eles veem a unidade, uma relação mais próxima com o povo que vai habitar dentro da cidade do que o povo que está fora dos muros, o povo que foi expulso, que tem os atributos dali da Babilônia. De modo que não há como separar Deus de sua igreja, Deus do seu povo. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao verso 14? A descrição dessa nova cidade, ela quer nos estabelecer alguns conceitos, alguns ensinos sobre o estado eterno, o estado da igreja. A igreja do Senhor é gloriosa porque ela foi eleita, ela é da parte de Deus. Assim como a cidade desce dos céus da parte de Deus, a igreja, ela é eleita do Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Todo o ensino fala da graça de Deus, fala da sua glória, porque o Senhor é quem é a causa dessa igreja, de levantar essa igreja e fazer com que ela seja justificada, separada, santa e gloriosa para habitar numa cidade gloriosa. A igreja do Senhor é gloriosa porque ela é justificada. Ela possui a obra de Cristo sobre si, a obra gloriosa de Cristo veste a igreja e por isso ela é purificada, ela é perdoada. As vestes do Senhor, as vestes de justiça estão sobre nós e por isso nós somos perdoados e purificados. Não existe noiva sem cordeiro, não existe noiva sem a obra de Cristo sobre nós.
Nós somos a igreja remida, a igreja perdoada, a igreja que pertence ao Senhor por causa dos méritos do Senhor. A igreja gloriosa porque é justificada, e a igreja gloriosa porque cresce em santificação, né? Cresce em santificação porque o Senhor ele trabalha em nós, nos fazendo militar contra o pecado, nos fazendo conhecer mais dele, abandonar os nossos erros, né? A igreja como comunidade é gloriosa porque é na igreja onde nós ouvimos sobre confissão, sobre arrependimento. A igreja do Senhor é um instrumento para exatamente nós crescermos nesse processo, nós sermos confrontados com os nossos próprios erros e nós caminharmos no crescimento dessa riqueza, desses atributos que são mencionados à Nova Jerusalém, essa cidade, que são os atributos que também são atribuídos ao povo do Senhor. Mas nesse processo de abandonar o velho homem, de cada vez mais assimilar esses adjetivos, esses atributos de santidade, da glória do Senhor sobre nós, é na igreja do Senhor que nós trabalhamos nessa direção, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados e nós confrontamos os nossos próprios erros. A igreja do Senhor é gloriosa porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus, né? Os 12 príncipes, os seus ensinos, como eles se organizavam, como eles adoravam, como eles ensinavam, isso é a base para a nossa vida como igreja, né? A igreja do Senhor é gloriosa porque ela está fundamentada no ensino dos apóstolos, nos seus ensinos, no modo como nós devemos viver o governo da igreja, como nós devemos viver a vida da igreja. Tudo isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, né, a centralidade da pregação no culto. Todos os elementos que estão estabelecidos nas Escrituras, eles devem ser vivenciados pela igreja, porque Deus estabeleceu isso para nós nos purificarmos e nós crescermos como igreja gloriosa do Senhor. Como é possível, meus irmãos, nós separarmos o noivo da noiva? Não é possível. Como nós vamos separar o fato de nós sermos servos de Deus dos 24 nomes que estão ali nos fundamentos e nas portas dessa cidade gloriosa, né? Nós não podemos separar Deus da sua igreja, né? Nós temos que ter o nosso coração né, com essa esperança de viver a eternidade com Deus, de viver eternamente na presença do Senhor, e é por meio da igreja aqui na terra, de homens falhos, de homens pecadores, mas daqueles, especialmente aqueles que foram portadores da revelação, que nos entregaram como nós devemos adorar a Deus e viver para a sua glória, porque os nomes deles estão ali na entrada dessa cidade gloriosa. Se nós queremos andar em comunhão com Deus, nós temos que andar em comunhão com a sua igreja, vivendo a membresia, vivendo a adoração comunitária, vivendo certamente desse modo na comunhão dos santos, para uma vida para a glória do próprio Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos faça entender a riqueza do povo perdoado, justificado, e um povo que está sendo preparado para entrar nessa cidade gloriosa. Que Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe.